pessoal, tudo pimpa? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade ao deck do Sofrência no Pauper para Pobres. No primeiro vídeo da semana passada, a gente apresentou o main deck, com toda a explicação das cartas e estratégia do deck. Hoje nós vamos dar uma pincelada nos comentários e vamos trazer uma proposta sideboard. A proposta é meio genérica, tá? Ela não é abrangente para nenhum deck em específico, mas ele tenta pincelar algumas deficiências do deck contra alguns tier 1 e tier 2 do formato. Se esse sideboard não encaixar muito no seu formato aí, não tem problema, ela é só uma proposta, você modifica ela como você bem quiser. Então, bora lá! Vamos começar agradecendo a Gabriel Rizeiro, Rafael Silveira, Diego Correia e Thiago Fernandes Indelicato. O Diego Correia até me deu uma proposta de fazer uma modificação no deck colocando o Medalhão do Funeral no deck. Ela é uma carta bem versátil, ela tem 3 habilidades e principalmente utilizar a primeira habilidade, que ela é um descarte instantâneo, que você pode usar na fase de compra do jogador. Isso obriga que o jogador jogue aquela mágica que ele comprou, ou se for simplesmente um feitiço, encantamento ou um terreno, ele vai perder aquela carta na mão. Realmente a carta é muito legal, além dela permitir que você mate criaturas de 1 de resistência, porque ela dá mais 2/-1, se eu não me engano. A carta vai estar aqui na tela para vocês verem, eu sou meio devagar, eu tento lembrar tudo da memória, tá? Bom, obrigado pela participação de todos. Pessoal, participem, colaborem e bora lá. Agora vamos pro sideboard. Como a gente tem um deck baseado em atrapalhar o jogo do oponente, nós temos alguns problemas quando o deck não tem como aplicar essa temática no deck do oponente. Como por exemplo no Mono Red Burn. Ele é muito agressivo e a gente não vai ter tempo de atrapalhar o jogo do oponente tanto até descer nossas criaturas e bater os 20 de dano, sem que ele nos queime na cara, porque é muito rápido o burn. Pra isso a gente vai começar então com 4 explosão elemental do azul. Eu sei que eles usam geralmente o Power Blast ou explosão elemental vermelho de side, então pra nós é uma necessidade de ter isso. No lado de encontro uma situação bem particular do GW Auras. Nós temos hoje no main deck 6 cartas que voltam criaturas para mão que são completamente inúteis. Porque a gente não pode dar alvo às criaturas do oponente. E dar obrigatoriamente as nossas para uma Termanas 2/2 não é muito útil. Então a ideia é a gente colocar 3 anular que vão ser subsídio de troca. Principalmente pro GW Auras, mas pode ser usado contra Kuldota, contra Fintes e contra decks que utilizam algum encantamento ou artefato do deck. Fuga de Mana entra aí como um step para várias opções. Na verdade a ideia é a gente transformar o deck em um hard contro, onde nós vamos ter 7 anulações, podemos aumentar o número de criaturas, aumentar o número de anulações com anul, explosão elemental do vermelho. O problema é que isso detém que a gente tire criaturas ou mágicas que compõem esse formato, mas nos garante uma sobrevida e o andamento do jogo de acordo com o que a gente decide, não o oponente. Nós ainda temos como proposta de colocar no sideboard Relíquia do Progênito, que é excelente para decks que dependem exclusivamente do Pescador Grumag para bater, assim como o nosso. E principalmente que tem bastante decks com existência torturada, ou Tortured Existence. Pra gente limitar o cemitério do cara, pra ele não poder ficar buscando as cartas que ele precisa e atrapalhar muito o andamento do jogo dele. Nós temos então mais 2 Sacrificas Criaturas. Eu dei 3 propostas de sacrificar criatura no main deck. Edito Cruel, Edito Diabólico e Feredito de Get. Se você já utiliza 4 de uma dessas cópias no main deck, seria importante você ter outras cópias no side de outra carta desse formato. Você teria mais mata-criaturas, que facilitaria sua vida contra GW Auras, contra decks de Poison, contra decks de Reanimate e também contra o Guardião da Pacto da Guilda. Que é aquele negócio, né? Ele não é alvo, mas o jogador é, e se ele for a única criatura na mesa, ele vai ter que ser sacrificado. Para finalizar, a gente precisa de criaturas, afinal a gente tende a tirar criaturas do deck para poder colocar outras cartas no sideboard. A gente então tem que repor as criaturas, porque é muito normal a gente tirar Fisalia e Adepto Éter, ou então tirar aí Chamada Obediência, Desfigurar, Conselho de Necrossábio, mas em grande maioria dos decks que eu vejo assim, a gente tira Fisalia e Adepto Temporal, ou todos ou alguns desses, e diminui drasticamente a quantidade de criaturas do deck, o que atrapalha muito o índice de vitória, porque se demora ainda mais para matar ele. Então a ideia é o que? A gente ter alguma criatura, pelo menos que fosse uma, no deck. Eu fiquei em dúvida, tá? Se a gente colocaria um 4º Pescador Gruma ou colocaria um Ratos da Cripta. Ratos da Cripta ele não bate muito bem, não é muito forte, ele tem um power de dano muito baixo, mas ele nos permite a gente limpar mesmo, na emergência, e dar aquele daninho, 1 por 1. Não é muito eficiente, concordo, mas uma emergência pode aniquilar o jogador fazendo o ultimate, né? Fazendo o dano global dele. Então pessoal, agora a gente vai apresentar todas as cartas e a quantidade que a gente propõe de cada uma delas. Seriam 4 explosão do elemental do azul, 3 anular, 3 fuga de mana,
2 relíquias do progênitos, 2 das mágicas de matar criatura com sacrifício e ou um pescador do Urumag ou um ratos da cripta. Essa criatura na verdade não está bem fechada. Se você tiver outra proposta, por favor, deixa nos comentários que eu deixo uma anotação aqui na tela. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Deixa seu curtir. Se inscreve aí para não perder as atualizações. Compartilhe com seus amigos. Facebook, Google+, Twitter, ICQ, MSN, Orkut, Mirk. E até a próxima. Valeu!